Bom dia, meus queridos amigos. Eu me chamo Raimundo Nonato e estou aqui gravando mais um vídeo para o YouTube. O meu canal é Nonato Oficial. Quem puder deixar aquele joinha e se inscrever no meu canal me ajuda bastante. Vamos ler mais um capítulo da Bíblia, Gálatas capítulo 3. A lei e a fé em Cristo. Ô Gálatas insensato, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhe foi explicado tão claramente como se tivesse visto com seus próprios olhos a morte dele na cruz? Deixa-me perguntar uma coisa, apenas uma coisa. Você receberá o Espírito porque obedeceu à lei? Ou porque creram na mensagem que o ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito e agora procura se tornar perfeito por seu próprio esforço? Será que foi à toa que passaram por tanto sofrimento? Claro que não foi à toa. Volto a perguntar, acaso aquele que lhe deu o Espírito realizou milagre entre vocês? Agiu assim por obedecer à lei ou por crer na mensagem que ouviram? Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras proviram esse tempo em que Deus declarou o gentio justo por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que participem da mesma obediência que Abraão receberão por crer. Crê. Contudo, o que confia na lei será declarado justo. Estão sobre a maldição, pois as Escrituras... Contudo, os que confiam na lei para ser declarado justo estão sobre a maldição, pois a Escritura diz: maldito quem não se motiva a obediência a tudo o que está escrito desse livro. Sobre maldição, pois a Escritura diz: amaldiçoado quem não se mantiver obediente em tudo que está escrito na livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode se declarar justo diante de Deus pela lei, pois a Escritura diz: justo viverá pela fé. A lei, porém, não é abençoada. Não é baseada na fé, pois diz: quem obedecer à lei viverá por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição, pois nossas ofensas, pois a Escritura diz: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebeste pela fé o Espírito prometido. A lei e a promessa de Deus. Irmão, apresento-lhe um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimo em uma aliança irrevogável. Pois bem, Deus faz promessa a Abraão e o seu descendente. Observa as Escrituras, não diz seus descendentes, como se fosse referente muitas, mas sim o seu descendente, isto Cristo. É que quer dizer, a lei veio 430 anos depois, não pode anunciar a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois neste caso a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência, ela não viveria pelas aceitações da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, concedeu a Abraão como uma promessa. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada a promessa para mostrar às pessoas pecado, mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente da promessa. Por meio desses anjos, a lei foi entregue um mediador, e o mediador, porém, só é necessário quando os dois ou mais precisam chegar de acordo, e Deus é um só. Existe, portanto,
por meio do anjo, o mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo, e Deus é um só. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e a promessa? Se Deus, de maneira nenhuma, se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, sairemos declarados justos pelo todos, pressionando os pecados de modo que justo pela obediência. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós acrescentamos e recebemos a promessa da libertação apenas pela fé. Deixa eu voltar de novo, que isso aqui é importante. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e a promessa de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder a nova vida, seremos declarados justos pela obediência a ela. Mas a Escritura afirma que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós que cremos recebemos a promessa da libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ainda tem um pouquinho aqui, perdão, que falta um pouquinho. O Filho de Deus pela fé. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob custódia da lei, mantidos sob a sua guarda até que fosse a fé revelada. Em outras palavras, a lei foi nós galardão até a vida de Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos nós fomos unidos em Cristo no batismo, e ser revestido em Cristo não há mais judeu, nem gentil, escravo nem livre, homem ou mulher, pois todos vocês são em Cristo Jesus. Agora que pertencem a Cristo, são verdadeiro filho de Abraão, herdeiro dele segundo a promessa de Deus. Um beijo para todos.